O fato da ressurreição de Cristo é um ponto tão crucial para a fé cristã, a ponto de São Paulo declarar o seguinte em sua carta aos Coríntios: Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a vossa fé. São João, por sua vez, afirma em sua carta: O que vimos, ouvimos e as nossas mãos apalparam, isto atestamos. O fato da ressurreição foi a base de toda a ação e pregação dos apóstolos. E apoiado neste milagre por excelência, o cristianismo floresceu e já perdura por 2 milênios. No momento em que Jesus, pregado na cruz, exalou o seu último suspiro, a natureza deu conta de demonstrar a grandeza daquele acontecimento. As rochas se fenderam, os sepulcros se abriram e o véu do templo se rasgou de cima a baixo, como que ratificando o rompimento da antiga aliança para que uma nova fosse estabelecida. Já não era mais necessário imolar vítimas figurativas. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo havia sido sacrificado no Calvário. Entretanto, ainda em vida, Jesus havia predito a sua morte na cruz, e diante dos judeus ainda acrescentou que ressuscitaria ao 3º dia. Destruam este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Ao ouvir essas palavras, os líderes religiosos do povo judeu não se atentaram que Jesus se referia ao templo de seu próprio corpo. Mas os mais avisados certamente não deixaram de se inquietar, principalmente depois que toda a trama da crucificação foi finalizada. Era tal o pavor deles diante de um possível ressurgimento de Jesus que, sem se importar com o descanso sabático, foram eles ter com Pilatos, a fim de que o sepulcro de Jesus fosse guardado e vigiado até o 3º dia, e que, de acordo com eles, o corpo de Jesus não fosse roubado por seus discípulos e anunciado por aí como uma ressurreição forjada. Pilatos cedeu a essa vontade dos chefes dos sacerdotes e dos fariseus, mas em vão, porque já ao romper da aurora do 3º dia, Cristo glorificado sai do santo sepulcro e os guardas sequer perceberam que estavam vigiando um túmulo vazio. Somente momentos depois, quando o anjo da ressurreição se assentou sobre a pedra que selava a entrada da gruta, que os guardas se apavoraram e caíram com o rosto em terra, assombrados com o que acabaram de ver. Um pouco mais tarde, aqueles guardas recobraram a consciência, fugiram para a cidade e foram contar aos príncipes dos sacerdotes sobre os prodígios dos quais eles acabaram de ser testemunhas. A primeira reação dos sacerdotes, no entanto, foi a de como eles poderiam ocultar essa verdade do povo, e se reunindo com os anciãos, decidiram que a melhor forma de se livrar do caso era subornar os guardas, prometendo grandes quantias de dinheiro caso eles prometessem dizer ao povo que o corpo de Jesus foi roubado por seus discípulos enquanto eles dormiam. Com a promessa de que o conselho dos judeus os protegeria diante de Pilatos, os soldados se prestaram a essa desonra e aceitaram o suborno. A realidade é que, salvo João, os apóstolos, bem como a maioria dos discípulos de Jesus, sequer se atreviam a sair às ruas, quanto mais roubar o corpo de Jesus. Durante a prisão e a crucificação de Cristo, aterrorizados, eles haviam se dispersado e sequer apareceram para ajudar a retirar o corpo de Jesus do Calvário. Durante toda a sexta-feira da Paixão, eles permaneceram escondidos, temendo serem tomados como cúmplices do crucificado. Já no sábado, com os ânimos em Jerusalém um pouco mais controlados, eles se dirigiram ao cenáculo, ou seja, o lugar da Santa Ceia. Todos muito tristes e muito desacreditados, pois eles não podiam acreditar que tudo terminaria daquela forma. Da crença deles, de um Messias nacionalista que viria para derrotar os romanos e restabelecer o reino de Israel, só restava a decepção e a lamentação. O escândalo da cruz havia dissipado a fé daqueles homens. As santas mulheres, no entanto, estavam mais preocupadas em como iriam embalsamar o corpo do mestre, já que elas mal tinham conseguido fazer isso no dia anterior. Portanto, logo que a aurora do domingo raiou, se mandaram para o sepulcro as 3 Marias, Maria Madalena, Maria de Cleófas e Maria Salomé. Mas qual não foi a surpresa e a indignação daquelas mulheres ao encontrarem a pedra que selava o túmulo já removida? Maria Madalena, a mais impaciente de todas, nem sequer adentrou a câmara onde o corpo de Jesus havia sido depositado e já voltou correndo ao cenáculo para contar aos apóstolos o que havia visto, ou melhor, o que não havia visto. As suas 2 companheiras, porém, que ficaram para trás, avistaram um majestoso anjo que as anunciou a ressurreição do mestre.
Pedro e João, ouvindo descrentes o relato de Maria Madalena, correram para averiguar o sepulcro vazio, concluindo assim que o corpo de Cristo havia sido roubado. Ou seja, nem lhes passava pela cabeça a possibilidade de ressurreição de Jesus, uma vez que eles se encontravam completamente incrédulos com os últimos acontecimentos. Num clima de pura desolação, Maria Madalena é deixada ali mesmo pelos apóstolos, que retornaram desorientados ao cenáculo. E como que para recompensar o amor da Santa Penitente, ela é a primeira pessoa a quem Jesus aparece após a sua ressurreição. Igualmente, um pouco depois, ele aparece também ao grupo das Santas Mulheres, amparando aquelas que em nenhum momento o desampararam. Maria Madalena, novamente, é a primeira a ir dar notícias aos apóstolos no cenáculo, desta vez uma ótima notícia. E com o coração transbordante de alegria, disse ela ao grupo dos apóstolos: Vi o Senhor, vi-o com os meus olhos, e eis que ele me encarregou de vos dizer. Porém, parecia que nada convenceria aqueles homens traumatizados. A experiência da prisão e morte de Jesus tinha sido tão decepcionante para eles que nem a riqueza de detalhes com que Maria Madalena descreveu o seu reencontro com o Senhor, nem o testemunho das outras mulheres que chegaram depois para confirmar que haviam visto, ouvido e adorado o Senhor ressuscitado, fazia eles crerem no fato da ressurreição. Agora, repare o impressionante fato de que os evangelistas narram que as primeiras pessoas que viram a Cristo ressuscitado foram as mulheres que correram ao sepulcro. E por quê? Porque as mulheres, na sociedade judaica antiga, não só tinham um papel de menos destaque, como também elas eram consideradas testemunhas sem credibilidade, já que elas não podiam nem mesmo se apresentar a um tribunal. Então veja, se os apóstolos quisessem emplacar um evento tão glorioso como a ressurreição, e isso fosse de fato uma fantasia, eles nunca teriam escolhido testemunhas tão pouco confiáveis para os judeus como eram as mulheres. Então, se a história contada pelos evangelistas testifica que foram mulheres as primeiras a encontrarem Jesus ressuscitado, é porque muito provavelmente eles estavam muito mais preocupados em contar a verdade do que inventar historinhas. Pois bem, depois de aparecer às santas mulheres, em seguida Jesus aparece a 2 discípulos provenientes da aldeia de Emaús. Eles retornavam desconsolados para suas casas depois de terem presenciado em Jerusalém o que para eles tinha sido a trágica e lastimável crucificação de seu mestre. De repente, um homem desconhecido se aproxima e toma o mesmo caminho que eles. Era Jesus, mas com uma aparência que não lhes permitiu reconhecê-lo. Então iam conversando eles pelo caminho sobre o que havia ocorrido em Jerusalém, sem que estes discípulos se dessem conta de que este desconhecido na verdade se tratava do próprio mestre ressuscitado. Ora, nós esperávamos que fosse ele o Redentor de Israel, disse um deles. Se aproximando de Emaús, os 2 discípulos convidaram esse desconhecido para passar a noite na casa deles. Jesus aceitou, porém, durante a refeição, quando Jesus tomou o pão, deu graças e partiu com seus 2 companheiros, logo seus olhos se abriram e eles reconheceram a Cristo. Mas neste mesmo momento, ele desapareceu da presença deles. Cheios de alegria, os 2 discípulos de Emaús retomam o caminho de Jerusalém para contar o mais rápido possível as boas novas aos seus irmãos. Chegando ao cenáculo, eles relatam detalhadamente o que havia se sucedido naquela tarde e como eles haviam reconhecido o mestre no momento da refeição, e que Jesus também já havia aparecido a Pedro. Ainda assim, os apóstolos continuavam resistindo a acreditar nessa história que, para eles, parecia boa demais para ser verdade. Subitamente, no meio da discussão, Jesus aparece no meio deles e diz: "A paz seja convosco, não temais, sou eu a quem vedes." Num primeiro momento, tomados de espanto e de temor, os apóstolos não podiam crer até mesmo no que seus próprios olhos estavam vendo. Eles pensavam estar vendo um fantasma, até que Jesus os repreende, dizendo: "Vede as minhas mãos e meus pés, tocai-os, e vereis que é o vosso mestre quem vos fala. Um espírito não tem carne nem ossos, como os que eu tenho." Enquanto dizia isso, Jesus mostrava a eles as chagas causadas pela crucificação, as mãos e pés perfurados pelos pregos e o lado do corpo perfurado pela lança. Mas o mais impactante desse episódio é que, apesar de tudo isso, apesar de ver, ouvir e tocar a Cristo ressuscitado,
eles ainda pareciam não acreditar plenamente, pois estavam tomados de um misto de alegria, deslumbramento e certamente ainda carregavam um sentimento de incredulidade devido aos desapontamentos a quais eles foram submetidos nos últimos dias. As dúvidas dos apóstolos foram finalmente desvanecidas depois da refeição e das elucidações do Mestre. E com isso eles caem de joelhos aos pés de Jesus, com demonstrações de amor e júbilo indescritíveis. Isso, obviamente, não os livrou de receber uma merecida repreensão de Jesus por terem desacreditado tanto nos primeiros testemunhos de sua ressurreição. Em seguida, Jesus revela aos apóstolos o sentido da missão que lhes seria dada a partir daquele momento, naquilo que nós chamamos de a Grande Comissão. Nessa primeira reunião, 10 dos 11 apóstolos estavam presentes. Somente Tomé não se encontrava naquele momento. Então, logo quando ele retornou, ele soube pelos seus companheiros que Jesus havia aparecido. Mas, incrédulo como ele estava, ele não aceitava de modo algum o testemunho dos demais apóstolos. Se eu não lhe ver nas mãos a abertura dos pregos, e se não lhe meter o dedo pelas chagas e a minha mão na abertura do lado, não hei de crer. Foi isso que disse Tomé, apesar da insistência de seus irmãos. Passaram-se 8 dias e lá estavam eles novamente reunidos no cenáculo, e desta vez com Tomé presente. Quando de repente o Divino Mestre lhes aparece novamente, e se dirigindo ao exigente Tomé, Jesus lhe pede para que toque suas chagas, para que finalmente creia na sua ressurreição. Vencido pela evidência, Tomé enfim acredita e exclama impressionado: "Meu Senhor e meu Deus!" e cai de joelhos diante do Senhor. O que lhe rendeu a seguinte advertência: "Tomé, tu creste porque viu. Bem-aventurados os que creem sem ter visto." Então veja só que interessante. Os apóstolos a princípio eram extremamente céticos em relação à ressurreição de Jesus. Uma incredulidade cega, ainda podemos dizer, pois mesmo diante de muitos testemunhos e de muitas evidências, e até mesmo no testemunho de seus próprios olhos, eles duvidaram da ressurreição de Jesus, e a muito custo eles se convenceram, pois além de ver e ouvir, eles tiveram que tocar o Mestre para enfim acreditar. É claro que Jesus permitiu essa incredulidade cega dos discípulos com um propósito, pois a partir daí ninguém poderia taxar de credulidade esses homens que resistiram tanto a crer na ressurreição. Nada disso foi uma alucinação, nem delírio, nem fraude dos apóstolos. Eles mesmos assumiram a sua covardia no momento em que desampararam seu mestre no dia de sua paixão. Pedro chegou a negar 3 vezes a Cristo. Eles fugiram para não serem presos eles mesmos. Mas o fato da ressurreição era tão irrecusável, tão incontestável, que eles não podiam de forma alguma negar aquilo que suas mãos apalparam e seus olhos testificaram. E no final das contas, eles preferiram se deixar degolar e com isso atestar a verdade da ressurreição, do que negar a sua consciência daquilo que eles presenciaram e se tornarem indiferentes em relação a isso. Os 20 séculos de uma tradição tão robusta e tão repleta de êxitos e de glória como a do cristianismo só podiam ser construídos mesmo sobre a verdade da ressurreição de Cristo. Insinuar que o cristianismo nasceu e cresceu em cima de uma mentira, de uma fraude, seria supor um milagre tão grande ou ainda maior do que a própria ressurreição do nosso Senhor. A vida e a ação dos homens geralmente terminam com a morte, mas a vida de Jesus e o seu reinado sobre a terra, na verdade, só começam no momento em que ele morreu pela salvação desse mundo. No mais, eu vou ficando por aqui, então like se gostou, se inscreve aí também para não perder os próximos vídeos, comenta aí embaixo a sua opinião, a sua sugestão ou a sua crítica construtiva. E se você quiser ir ainda mais além, se você gosta desse conteúdo e quer contribuir ainda mais com o canal, considere se tornar membro, pois isso é o que traz sustentabilidade financeira para esse projeto aqui. Então na tela estão aí os nomes dos nossos apoiadores atualmente. Muito obrigado pela força, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.